Olá pessoal, bom dia! Como é que tá essa minha galera do coração? Uma pergunta diferente hoje para você. O que você vai fazer no dia de hoje? Já pensou? O que você vai fazer esta semana? O que você vai fazer esse mês? Já pensou nesse ano? O que você vai fazer? Muito bem. A nossa ilustração de hoje fala sobre os nossos propósitos. Você tem algum propósito na vida? Ou você vai vivendo a vida do jeito que vai, né? Vivendo nos propósitos dos outros. Fulano tem um objetivo. Qual que é o seu objetivo? Ok? Muito bem, eu sou a Rizomar do Bom Dia e hoje nós estamos aqui para fazer mais um vídeo. Olha o nosso texto de hoje, que coisa fofa. Diz o seguinte: um homem sem propósito é como um navio sem leme. Uau! Difícil, não é não? Vou repetir. Um homem sem propósito é como um navio sem leme. O verdadeiro propósito não é algo que você acha, mas é algo que você constrói dia a dia. Então, todos nós temos a nossa vida, todos nós precisamos ter um objetivo, ter um foco, ter uma meta. O que nós temos que fazer? O que nós podemos fazer para realizar, então, esses nossos objetivos? Se você olhar, o vizinho do lado, ele tem um propósito. Olha, e aquele funcionário lá da empresa, você viu como que ele é centrado, determinado? E eu pergunto para você, e você? Qual que tem sido o seu propósito? Muito bem? Vamos lá então, galerinha. A nossa ilustração de hoje é uma parábola que fala sobre reinos. E essa parábola conta que naquele povoado existia ali naquela província um decreto. Todos os reis, eles só poderiam reinar somente até 60 anos. Após 60 anos, eles eram tirados do cargo, colocados em um barco e era levado então para uma ilha bem distante. Naquele barco, eles poderiam levar o que comer, o que beber, cobertores, tudo para que eles pudessem ter o quê? Uma continuidade de vida. Até quando? Não se sabe. E foi assim. Era até 60 anos, porque imagina, se fosse um rei tão ruim, como que seria aquela população? Como que eles iriam aguentar aquele rei? Então, o decreto era somente até 60 anos de idade que você poderia reinar. Aí, os reis que chegavam ali naquele reinado, naquele poder, eles falavam o seguinte: bem, já que eu vou ficar somente até 60 anos, então eu vou ficar de boa. Eu vou querer várias mulheres, eu vou querer fazer o que eu quero, comer as melhores comidas, viver de bem com a vida, deixar a vida me levar, a vida leva eu. Então, era assim que eles viviam. E aquela população sofria imensamente com a irresponsabilidade daqueles reis. Então, por isso, fizeram um decreto, somente até 60 anos. Após isso, tem que ir embora. Tudo bem. Mas aconteceu algo diferente. Chegou agora para reinar ali um novo rei. Esse rei era totalmente diferente daqueles que já haviam passado por ali. E olha o que ele fez. De cara, ele chamou ali então dos súditos, um dos seus representantes, aqueles que estavam sempre ali organizando tudo, e conversou com ele. E falou assim: escuta, me responde uma coisa. Depois de 60 anos, para onde que esses reis estão indo? Que pergunta! E aí então, aquele homem disse o seguinte: olha, que pergunta diferenciada sua. Durante todos esse período, nenhum rei se preocupava com isso. Nenhum deles havia perguntado qual era o final deles. Somente o Senhor. Eu vou lhe dizer. Então,
ele começou então a dizer: seu rei, funciona da seguinte maneira: completou 60, tem um barco já esperando com tudo preparado, comida, água potável, cobertores, está tudo preparado. E esse rei, os reis são levados para uma ilha muito distante e ficam ali até terminar a sua vida. Sabe por quê? Para não atrapalhar o próximo rei. Então agora o senhor está livre, o senhor vai poder cuidar da melhor maneira possível, que não vai ter nenhum empecilho do passado, nenhum rei do passado vai vir aqui para estar atrapalhando o seu reinado. Aquele rei foi muito sábio. Olha que homem inteligente. O que ele fez? Ele mandou, numa reunião, convocou os melhores construtores e deu uma ordem. Vocês vão a determinada ilha, vocês vão construir, vão fazer para você e a sua família a melhor casa e vocês vão construir para mim o melhor palácio. Ele escolheu os melhores. Outra coisa, chamou a cozinheira e perguntou: escuta, qual que é os agricultores melhores que tem aqui nesse reinado? Ela indicou para ele. E ele convocou os melhores agricultores e disse: então vocês vão para lá, para essa ilha, vão preparar todo o terreno. Eu quero árvores que produzam muitas frutas. Eu quero bastante legumes, bastante cereais. Eu quero que vocês façam o melhor plantio com as melhores sementes. Ok? Ok. De repente, agora, ele mandou chamar um grupo de pessoas especiais e falou: olha, eu quero que vocês construam ali. Se não tiver, vocês vão fazer poços artesianos para que haja água fresca. Então, a gente vai ter uma boa moradia, a gente vai ter comida de fartura, a gente vai ter água potável. É isso que eu quero. E ainda mais, ele escolheu os melhores soldados para que pudessem, então, ir para aquela ilha e se tornar, então, os guardiões. Que inteligência! E isso foi ao longo do período. E ele, então, chegou a 60 anos. O que aconteceu com aquele rei? Também pegou o seu barco e aquela população inteira amava aquele rei, porque ele era um homem determinado. Ele sabia o que ele queria, ele não era Maria vai com as outras, eles não ficavam esperando os outros dizer o que ele tinha que fazer, ele tinha posicionamento. E aí o que aconteceu? Passou então o resto da sua vida feliz. Na realidade, ele havia construído para ele um novo reinado. Sabe o que é isso? É usar de inteligência, é não deixar a vida passar de qualquer jeito. Nós temos 24 horas, nós precisamos coordenar as nossas 24 horas. Nós temos que ter objetivo, nós temos que ter propósito. Nós não podemos viver uma vida por viver. Não podemos viver Maria vai com as outras, o que fulano está fazendo você faz também não. Você tem que ter direcionamento, você tem que ter visão. O que você vai fazer no dia de hoje? O que você vai fazer essa semana? O que você está fazendo ao longo dos meses? Durante esse ano, no final do ano, quando chegar dezembro, qual vai ser a sua retrospectiva? Que nós possamos seguir o exemplo desse rei, sempre posicionado e tendo sempre um objetivo a ser alcançado, tá bem? Um homem sem propósito é como um navio sem leme. O verdadeiro propósito não é algo que você acha, é algo que você constrói. Então não adianta ficar esperando dos outros, é você que tem que ter o seu objetivo. Tá bem, galerinha? Se você ainda não é inscrito no canal, vem pra cá, se inscreva no canal, dá aquele like. Gente, vocês precisam dar um like, que é muito importante. Aciona também o sininho para você receber as nossas notificações. E se você gostar, repasse o link para que outras pessoas estejam aqui conosco também. Tá bem, galera? Um beijinho a todos. E na próxima quinta-feira eu estarei de volta. Tenha você também propósito. Você tem que ser cabeça e não cauda. Tchau, tchau.